Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia. E o tema de hoje é diversidade mundial, tá? Primeiro a gente precisa entender que a população mundial é muito diversa, seja pelas questões religiosas, pelas questões étnicas, linguísticas, de dança, música, culinária, entre outras questões, tá? E que essa diversidade ela advém de um movimento migratório. Pois dentro de uma região só vai ter povos distintos, ou seja, povos diferentes, se houver essa questão da migração, tá ok? E a migração, pessoal, ocorre desde sempre, desde a pré-história, tá? E os motivos são diversos, entre os mais importantes, as melhores condições de vida, em busca de melhor condição de vida, tá? E a questão de fuga de guerras e de conflitos. Século XIX, século XX mais ou menos, tá? Os europeus vieram para as Américas em questão, né, de migração, migrando. Então isso é de fato para buscar melhores condições de vida e trouxe consigo, né, a sua cultura, seu modo de falar, seu modo de vestir, dançar, etc. Tá ok? Assim como no século XXI ele é cheio de guerras e conflitos, tá? E muitas pessoas acabam migrando, levando consigo também a sua cultura. Tá? Para conhecer as características de um povo, a gente precisa entender o modo de vida daquele povo, para assim podermos também respeitar. E esse modo de vida corresponde de fato à sua etnia, o seu jeito de ser, tá? A sua cultura. A religião, por exemplo, pessoal, ela tem uma função social muito importante, cultural e política. Tá? Digo isso, por exemplo, os jesuítas na colonização do Brasil, por exemplo, em que eles tinham uma responsabilidade política para com a coroa de Portugal muito grande. Tá? O idioma, por exemplo, ele mostra as características, né, de um povo. Tá? E ele mostra também a expansão daquele país. Eu dou um exemplo para vocês aqui, em relação à questão linguística. Nós portugueses, né, nós falamos português, melhor dizendo, nós somos brasileiros. Nós que falamos português, certo? Nós só falamos português porque nós somos dominados pelos portugueses. Tá? Então nós brasileiros falamos assim por conta dos portugueses que nos dominaram. Então mostra a expansão de Portugal em relação à sua língua, o modo de falar, certo? Assim como os ingleses também mostram essa mesma expansão entre outras nacionalidades da Europa e de outros locais. Tá certo? Olha, a questão de língua ainda, o mandarim, ela é a língua mais falada no mundo, certo? Em quantidade de pessoas. Mas o inglês, por sua vez, ela é a mais difundida entre os países. Ou seja, é falado inglês em vários países. Mandarim não. É por mais pessoas pela quantidade de pessoas que existe na China. Mas o inglês, por exemplo, a gente consegue visualizar artigos científicos, as questões culturais também, né, voltadas para o inglês. Tá bom? Com a globalização, pessoal, a gente começa também a perceber o aumento da mistura étnica nos países, certo? Mas o que é etnia? O que significa isso, etnia? Pessoal, a etnia corresponde a um grupo populacional que se reconhece e está integrado, está ligado por tradições, o modo de vida, os costumes e símbolos próprios daquele grupo. Tá? Então isso é o conceito de etnia. E essa globalização acaba ocorrendo, né, realizando essa multiculturalismo, certo? Esse multiculturalismo, ou seja, onde mais pessoas com etnias diferentes, com etnias distintas, estão convivendo no mesmo espaço. Tá? Então esse multiculturalismo corresponde e é responsável por isso a globalização, que permite o acesso de pessoas, a comunicação de pessoas de um espaço para com outro espaço, tá? E também a ida e vinda, tá? Por questões migratórias. Tá? Nesse mapa aqui a gente vai conseguir perceber os locais onde tem maior grupos misturados étnicos e menor grupos étnicos. Tá? Então veja só, quanto mais esverdeado, ou seja, tem menos diversidade étnica, tá? Mais verde, menor diversidade étnica. Quando for mais amarronzado, quando for mais puxado para o marrom, a gente vai perceber uma maior diversidade étnica, maior quantidade de grupos étnicos convivendo naquele espaço. Repare bem aí no Brasil, você pode perceber que o Brasil é um país com alto índice de diversidade étnica. Diferentemente, tá, da Austrália, logo aqui embaixo, que você vai perceber que é um país com baixo índice
relacionado à diversidade étnica, que está mais esverdeado, beleza? Repare bem aqui no continente africano que ele é o continente com maior quantidade de diversidade étnica. Por quê? Nos mostra aqui no mapa que ele está mais amarronzado, beleza? Mas em contramão, pessoal, a essa diversidade cultural, nós temos grupos sociais e até Estado, governos, que atuam com muito preconceito, com intolerância em relação às pessoas que são de outros espaços e que adentram o espaço deles. Isso nós chamamos de xenofobia, tá? Vamos lembrar bem, xenofobia. E o que é xenofobia? É a aversão ao cidadão forasteiro, ao cidadão estrangeiro, ao cidadão de outra localidade, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito respeito em relação às culturas alheias para que as outras pessoas também possam respeitar a nossa cultura. Isso é muito importante, tá? Então, assim, o estranhamento da população local em relação ao comportamento das pessoas de outras localidades, certo? O não compartilhamento da mesma cultura, da língua, da religião, da etnia, isso faz com que as pessoas tenham essa aversão, tá? E os governos xenófobos, tá? Eles acabam justificando a sua xenofobia pela falta de emprego para as pessoas que moram lá, certo? Pelo problemas de urbanização, pelas questões sociais, então acabam justificando os seus atos xenófobos por conta disso, tá? Essa fotografia aqui, pessoal, olha, mostra uma manifestação xenófoba de Roma, Itália, tá, no ano 2017, que quer dizer aqui, ó, pare a invasão. Ou seja, eles estavam manifestando contra os refugiados que buscavam abrigo na Itália, certo? Então isso é uma ação xenófoba em parte do governo local, tá? Isso é muito triste. Nós temos que respeitar a cultura alheia, respeitar todo mundo, isso é muito importante, tá ok? E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Nesse momento quero desejar essa aula aqui, tá? Para o meu amigo e colega professor lá da Cajazeiras, Paraíba, isso mesmo, Aldair Dantas. A você, meu amigo, forte abraço, saúde para todos seus aí da sua família, todos os seus alunos. E os alunos aí, ó, do Aldair, curte nosso vídeo, tá? Forte abraço para vocês também. Valeu, pessoal, e até a próxima.